Olá, galera. Então, para esta parte, né, a professora fez umas gravações de tela, né, dentro do próprio projeto. Então, o que que ela vai fazer aqui? Ela está aqui agora executando essa criação aqui da base. O que que essa base vai ter? Vamos olhar aqui, ó, os pré-requisitos. Para a gente fazer esses pré-requisitos, vejam só. Quando ela teve que fazer aqui o Composer, né, o install, ela pediu para instalar o vendor. Então, o autoload do vendor vai ficar aqui e o .env vai ficar nessas linhas abaixo, tá? Então, são os pré-requisitos que a gente vai utilizar para poder fazer a conexão com a base de dados, né, dentro do nosso projetinho do Docker e já pensando ali, transformando nosso projeto em PHP, tá? Feito isso, o que a professora fez em seguida? Ela criou um arquivo chamado install.php. Esse install.php nada mais nada menos do que é o nosso instalador ali da nossa base de dados. Então ela está aí criando, ela vai verificar se a conexão está totalmente pronta, né, redonda, né, inclusive, e ela vai pegar aí, inclusive, a colinha aqui que ela fez, né, porque nesse instalador, vamos olhar juntos aqui como é que ficou. Ops! Primeiro de tudo, ela vai chamar aqui, ó, pausando, ela vai chamar como requisito a base, certo? Vai usar a classe do PDO e vai usar a classe do exception, vai usar a superglobal do env, que está configurado nesse arquivinho aqui, né? Com as bases aqui do projeto, e vai fazer a instalação. Feito isso, né? Ela está comentando para melhor entendimento aqui de todos, como é que vai ficar a nossa configuração. Olha só, para a gente responder aqui as primeiras perguntas, né? Por exemplo, como é que eu vou conectar a base de dados? Tem duas formas, o MySQL e o PDO. Neste ela está usando o PDO, tá? Então, como é que é feito? Eu vou chamar a instância do PDO, vou chamar aqui, né, o servidor, né, local ou virtual, não importa, portinha, usuário e senha. Eu não vou chamar a base de dados porque ela ainda não foi criada, né? Eu tenho que verificar se ela foi criada, né? Feito isso, depois que conectou ao servidor, ele vai criar a base de dados se não existir. Por isso que tá aqui, ó. Olha a nossa query concatenada, né? Criando a base de dados se não existe e vou fazer a formatação. Feita a formatação, aí ele vai e me avisa, que criou e eu vou usar. Também vou pedir para que ele crie a tabela de usuários. E eu vou utilizar daquela modelagem que a gente fez em banco de dados. Outra coisa, a gente vai usar o exec, né, para poder fazer a criação, né, ou alteração de uma tabela. Aí, feito com os usuários, faço também com os produtos. E agora vamos atualizar o nosso index. Né? Então ela vai pegar aqui a colinha que ela fez. E ela vai ali à página do index, né, para poder colocar aqui, ó. Vamos voltar aqui. Vou incluir a classe de conexão. Mas para incluir a classe de conexão, eu chamo require once, tá? Eu não chamo include, porque por mais que tenha função, ele não vai, que eu falo, executar bem, né, exatamente. Então eu chamo o require once para que ele seja executado uma vez, né, e acabe verificando. Depois eu vou chamar o recurso database. Para eu chamar esse recurso database, olha só, eu estou utilizando o namespace, tá? Então por isso que eu estou chamando aqui app core database. Aí eu vou chamar ele como dados. Aí dentro do meu index ele vai ter funções como se a base de dados está instalada, né, para podermos verificar as informações.
Aí eu já faço até o comentário, tentar conectar e verificar os dados. Vou chamar aqui as informações. Até aqui, a gente está executando como se fosse um sistema, né, PHP, vamos dizer assim, sem arquitetar, sem modularizar, né? Estou criando a imagem, vou executar ela dentro do meu Docker Hub. Para onde tudo, vou ter que pagar o container, né, que estava rodando naquele instante. Vou colocar aqui na portinha 80 e eu vou pedir para ele mostrar no navegador. Olha só. Eita, vou ter que executar o instalador. Só que, veja, professor, eu tenho uns 2 warnings aqui, tá com a conexão recusada. Vamos ter que abrir o champ. O champ, né, no caso, é o Laragon da professora aqui, né? Ou seja, o equivalente do Laragon. Vou abrir aqui com a senha de administrador e ele vai abrir o meu painel. Abrindo o painel, vamos ver se ele vai abrir a janelinha aqui nesta aba, que eu já consigo mostrar para vocês. Isso. Eu tenho que executar aqui, ó, MySQL Database e vou pedir para ele inicializar. E eu tenho que olhar a porta, inclusive. Vamos olhar aqui. Vamos ver se ele executou. Está iniciando. Enquanto ele inicia, a configuração não é aberta. Ele ainda está... Ele demora, né, para a execução, né? Em dias, ó. Executou. Feita a execução, olha a portinha, fecho. Verifico aqui se a porta está instalada. Configurado, perdão. E vou novamente executar o instalador. Mas como... e detalhe, eu tá executando 2 warnings aqui, né, no instalador. Mas sem prejudicar no final. Vamos ver se ele mostra no próximo slide, mas acho que não chegou a gravar. Vamos ver. Pode ser isso. Devo ter retirado. Isso, retirei. Reinstalo, retorno, né? Vamos falar assim, para o nosso projeto. Ele vai executar, fazer um... Vamos ver. Isso para instalador. Clicou. E ó, opa! Era isso que eu queria mostrar. Isso. Ele conectou, ele criou a base, criou todas as tabelas e entidades, né? As variáveis também, os logins iniciais e como a instalação foi concluída com sucesso, então eu já vou pular para a próxima etapa. Qual que é a próxima etapa, professora? Agora aqui com o projeto. Ele vai estar... Aqui já executado. Vamos olhar aqui na base. Só nós que vamos agora ele, como já tinha gravado aqui as questões do enunciado, mas para isso a gente precisa, então vou, como é que eu posso dizer aqui, entender como é que vai ser o MVC aqui nesse projeto, né? Então, o que a professora explicou para vocês sobre o MVC? A gente teria que criar o modelo, teria que criar, né, vamos dizer assim, o conector, né? Por isso que a gente chama de Model View Connect, né? E a interface visual. A interface visual eu não vou mexer muito, mas porque fica a gosto de vocês em relação ao CSS, às bibliotecas, né, de ícones, né, de fontes. Então eu deixo aqui, aí vocês podem enfeitar à vontade, mas eu vou deixar aqui de uma maneira assim bastante estruturada, tá bom? Como que eu faço isso? Primeiro de tudo, a gente tá vendo aqui um install, certo?
ele vai ter o instalador do banco de dados e vai chamar o pré-requisito da base. Vou utilizar aqui o meu servidor, vou colocar aqui, ó, DB meu projeto, né, o nome da nossa base de dados, né, a usuário e a senha padrão. Ele pode ser importado, inclusive, do .env, né, por isso que estou chamando essa super global do env. E a portinha do banco de dados, eu posso utilizar a padrão, que é aqui 306, ou posso utilizar outra. Então ele vai fazer esse instalador, ele vai chamar, tá? Então, como é que eu vou fazer essa conexão? Eu vou chamar aqui o PDO, né? Um objeto, né, de PDO. Vou passar esses parâmetros e eu vou pedir para que ele verifique aqui os erros, né, de exceção. Passando, ele vai fazer a conexão do servidor. Se o banco não existir, aí a gente chama esse carinha aqui, ó, essa query, né? Criar o database se ele não existe. Vou concatenar. Vou chamar aqui qual que vai ser o meu a minha formatação, né? E ele vai ali criar. Vou selecionar o banco de dados, mais uma query. Então, ó, PDO exec. E vou criar a tabela de usuários. Então dá para criar, professor, dá para criar. Você coloca aqui a query, aqui a estrutura e põe para executar. Aí eu tenho a tabela de produtos, faça a mesma coisa. Tabela de categorias de produtos, a mesma coisa, né? Tanto que, ó, cadê a tabela aqui de categorias? Ah, beleza, faltou somente a vinculação, não tem problema. Depois a gente vincula. Vamos verificar se já existem usuários, né? Então, olha só, PDO query. A função query, ela vai pedir para que eu passe, né, uma query onde eu vou estar, por exemplo, contando a quantidade de usuários aqui. E para pegar esses dados, eu vou chamar aqui uma função chamada fetch, né? Fetch column, nesse caso. Aí, se não tiver, aí a gente vai criar um usuário administrador, né? E utiliza a nossa função do password hash, porque a gente vai estar ali colocando uma criptografia padrão de senha para poder proteger. Tá certo que essa informação, ela tem que estar, vamos dizer assim, protegida mesmo, né? Mas a gente só vai colocar essas senhas padrões e depois a gente faz uma mudança aqui na interface aqui da alteração do usuário. Aí para o nosso insert, a gente usa a função prepare, né? Ou seja, prepare, que vai receber o meu SQL. E vou executar, depois do prepare, né, a senha. Feito isso, criou, né? E se já existe, ele vai informar que os usuários já existem no banco. Aí a gente vai verificar se já existem as categorias, por exemplo, também, com a query. Se não, vai inserir as categorias de produtos, né? Então, a gente chama aqui a função exec para criá-las. Produtos também, a gente vai fazer a mesma coisa. E, feito isso, ele vai falar que a instalação foi concluída. Beleza. Então, se eu tenho usuários, produtos, categorias, então, qual que é a minha próxima parte? Simples, a gente vai criar aqui model, né? Nós vamos criar a view. A gente vai chamar, aí depois a gente vai criar uma pasta aqui do controller. Vamos lá, controller, isso. Então a gente vai criar primeiro a model do usuário. Vou fazer uma pausa aqui. Eu vou começar com o usuário, no que é mais vídeo, fácil, tá? né? Vamos lá. E depois a gente Vocês vai repararam, então, atribuindo que pras nós outras- temos aqui três pras entidades outras partes, padrões tá bom? aqui do nosso Então, projeto, certo? model, venho aqui, usuário,
produtos user.php. e categorias de produtos. Aí vem aqui, pra cá, aqui. Nesse caso, a professora vai estar utilizando de exemplo os Isso. usuários, tá? Que é mais facinho ali da gente poder mexer nesse momento, porque ele não vai ter ali um vínculo com as outras entidades ainda, tá? As outras Tá entidades certo vocês vão que brincando em o casa com o nosso projeto já publicado. Camaradinha, Então, o qual que é o Pilot, nosso... Como é que é a nossa estrutura? Eu vou explicar né? aqui pra vocês. Então eu vou pedir Então, para que ele toda tenha pastinha a que você for identificação, fazer, o nome, você vai o colocar e-mail, assim. a senha e quando foi Primeiro, criado. eu vou ter a Como é que- pastinha. Vamos conferir aqui onde lá vai no ficar os meus o arquivos instalador do pra ver PHP ou de não qualquer outra faltou nadinha? linguagem que a gente for ID, mexer, certo? nome, e-mail, então tá aqui, senha deixa eu e ativo. Então, eles seriam aqui direitinho. Tem aqui o construct, certo? Opa, aqui. Que vai me passar. Então, dá um zoom nele. Todos esses parâmetros. Lembrando que o create mostrando object, ele vai isso, ó, pegar puro. aqui uma informação da data e hora Nessa atual, pastinha pura. tá? E a Feito senha a gente vai isso. utilizar o hash. Vamos ter Primeira os coisa que a gente data vai pensar. setters Model. prontinho, né? E o namespace model. Por que namespace model? Porque eu vou estar falando que ele faz parte da... Vamos dizer Depois assim, disso, eu vou, da definição criar a dos pastinha do modelos model e a gente do nosso colocar o projeto, usuário dentro dela. né? Então, a Por isso mesma que coisa tá a gente vai fazer no aqui. controller Aí eu venho aqui e na no view. controller. User.php. Então Também ficaria fazer uma isso. estrutura... PHP. Aí eu vou colocar namespace controller, né? classe user controller. Aí aqui, ó, você viu? Vamos adicionar métodos para manipular os usuários. Qual que é o primeiro método? Vamos olhar juntos? Se eu criei a tabela de usuários, vamos olhar aqui, ó, verificar se já existem usuários, certo? Vamos aproveitar aqui essa função. E Algo nós como vamos o colocar usuário vai, um ali arquivo no de usuário controle. PHP vai ficar em cada uma das três pastinhas, mas elas vão ter Então, vamos lá. funcionalidades Public, diferentes, né? Por quê, professor? Check Uma vai users modelar os exist. dados, a outra vai fazer a configuração e a terceira vai fazer a exibição dos Então, dados. a gente vai... Vou mostrar para vocês Lembrando nessa continuidade, do return. aí vocês vão entender um pouquinho. Se o count estiver maior que zero, tá? Então, primeira função. A gente vai verificar se os usuários existem. Segunda função. De exemplo para adicionar um usuário. Olha só. Olha a senha hash. Passa aqui a preparação. Aí você deve estar perguntando, professora, que partes são essas que vão acontecer aqui? Vamos lá, simples. Conexão de dados, PDO vai estar aqui. Vou ter o meu nome, vou ter o e-mail aqui do usuário e vou ter a senha que vai estar protegida aqui pelo hash. Façam a preparação, né, dessas informações. Coloco o bind parent para poder proteger os dados e depois faço execute. Agora vamos para a terceira função, para a gente listar todos os usuários. Para a gente listar todos os usuários, a gente vai fazer isso aqui, ó. A gente vai chamar esse query. Não vou chamar a senha, por isso que está aqui apenas, ó, ID, nome, e-mail e criado em, né, nos usuários. Então faltou aqui uma última informação lá no add user, que é qual, professor? SM, STMT. Vou colocar aqui, ó, bind param. Aí a gente vai colocar aqui criado em e coloca a data. Por isso que esse criado Pausei em novamente aqui, porque a professora não eu se já atentou lá no o modelo formato aqui de data sobre e o hora status, né, do poder usuário. Mas vocês Aí a conseguem terceira função, modificar, tá? listando todos os Vamos pro usuários. controle. Quarta função, gente. Eu vou primeiro fazer o da alteração, tá? Por exemplo, aqui, ó. Ele pode colocar aqui, ó, set email. Ele vai retornar.
né? E por último, deletar o usuário. Pra gente deletar ou pra gente alterar, eu vou ter o ID como parâmetro. E ele vai estar aqui. Tanto para editar quanto para deletar, né? A senha também. Vou colocar assim, ó, outra coisa aqui. Public function. Ah, ali tá me completando aqui importante. com o update username. Mas eu vou colocar o da senha também. Quando a gente tá fazendo uma consulta, né, no SQL, né? A gente então, chama ali, né? Lembrando, pode ser uma SQLi ou pode ser o PDO, mas a gente chama ele com a função query, então, tá? Vocês estão vendo aqui, ó, e o password vai estar aqui ali no PHP. Ele não vai mostrar em nenhum momento a senha antiga, então ele vai estar aqui e vou colocar o parâmetro. Né? Posso fazer para as outras funções? Pode fazer para as outras funções, ó, o nome também. E aqui eu criei o controller dele. Agora, para view, também vou criar a view do usuário. Opa, não. Vamos colocar aqui namespace views. Class user view. Opa, professora. Aí agora a gente vai fazer chamar os métodos para a gente mostrar, né, na interface quantos usuários, por exemplo, estão e tudo mais. Então a gente consegue ali fazer a edição visual dos nossos usuários. Por exemplo, aqui, ó, nesse exemplo, buscar dados do banco. Como vocês podem ver, ele vai ter aqui a chamada, né, a query, e ele vai fazer a contagem. Então, o que vai acontecer? Essa função aqui, eu vou buscar os dados, esses dados aqui, e eu vou fazer essa exibição. Eu vou copiar aqui e a gente vai mostrar aqui essa... Vamos colocar aqui, ó, user controller. Render user list. E aqui está aqui as informações, ó, na tabela. Mas para a gente fazer isso, eu tenho que mostrar através da conexão com o controller. Então eu tenho que chamar o controller aqui para a gente poder brincar com esse render user list. Deixa eu colar aqui. Vou formatar o documento. A coisa que eu vou fazer aqui, ó, vou colocar aqui, ó, private users. Opa, user controller. Né, como um exemplo aqui. Só que esse user controller, ele entende a classe toda. Então o que eu vou fazer? Eu vou chamar o list users, essa função aqui, e não, tá errado.
Vamos fazer por partes. Vou colocar aqui controller e uso o controller. Lembrando, vou usar o private, que eu tenho que falar aqui. Private PDO. Vamos chamar o construct para ele e mandar o controller também. Agora vamos puxar todos os usuários. Né? Então, para eu render essa lista toda, vou fazer isso aqui. Vou loadar desse diz, vou colocar aqui users igual. Aí eu venho aqui, corto esse if else. A gente vai primeiro fazer essa listagem. Feita essa listagem, agora eu posso ter ali a visualização do projeto. Aí agora deixa eu abrir um novo terminal aqui. Chamar aqui o meu build aqui do Docker. Vamos abrir o Docker Desktop. Primeiro eu tenho que parar de executar este container para abrir o outro, porque eu tenho que chamar aqui, ó. Cadê? Ih, acabei errando. Vamos lá. Primeiro, vou mostrar um pouquinho aqui para vocês. Lá nas próximas partes, o que vai acontecer. Essa instância do user controller, gente, onde que a Pro vai fazer isso, né? Ela vai primeiro criar uma variável. Né? Essa variável pode ser nula, inclusive, e também chamar com a base de dados do PDO. Tá? Deixa eu abrir aqui. Mas assim, errar faz parte. Né? Olha lá, quando tá local, acabou corrigindo um pouco uns instantes depois, né, do Docker. Ele vai aparecer aqui. Então era pra tá mostrando que ele atualizou agora. Aí eu vou colocar aqui no run. Vou abrir no container, onde tá Docker PHP Lasted. Vamos colocar aqui use. Copy. Ele ainda não está reconhecendo. Legal. Ele está falando que ainda não está sendo suportado novas expressões na linha segunda prática feita pela professora. Por favor, crianças, não façam isso em casa. Essa linha toda aqui. Primeiro, a gente vai ter que criar um construct. Mais tarde a professora vai mostrar para vocês ainda nessa apresentação agora como que é feito. E depois disso a gente vai chamar esse list users, tá? Então, aguarda um pouquinho. Nós vamos agora responder aqui as questões do enunciado. Mas para isso a gente precisa... Como é que eu posso dizer aqui? Entender como é que vai ser o MVC aqui nesse projeto, né? Então, o que a professora explicou para vocês sobre o MVC? A gente teria que criar um modelo, teria que criar, né, vamos dizer assim, o conector, né? Por isso que a gente chama de Model Connect, né? E a interface visual. A interface visual eu não vou mexer muito, mas
porque fica a gosto de vocês em relação ao CSS, aos bibliotecas, né, de ícones, né, de fontes. Então eu deixo aqui, aí vocês podem enfeitar à vontade, mas eu vou deixar aqui de uma maneira assim bastante estruturada, tá bom? Como que eu faço isso? Primeiro de tudo, a gente tá vendo aqui o install, certo? Ele vai ter o instalador do banco de dados e vai chamar o pré-requisito da base. Vou utilizar aqui o meu servidor, vou colocar aqui, ó, DB é meu projeto, né, o nome da nossa base de dados, né, a usuário e a senha padrão. Ele pode ser importado inclusive do .env, né, por isso que estou chamando essa super global do env. E a portinha do banco de dados, eu posso utilizar agora padrão, sim, atenção! Eu posso utilizar outra. Aqui a professora foi Então, lá ele vai fazer aqui esse já instalador, chamar o controller, tá? né? Ou seja, Então, ela como é que eu vou fazer finalmente essa foi chamar o conexão? Eu controller. vou chamar aqui Não tá da maneira o totalmente PDO, certa, tá, gente? né? Código O que vai vir objeto, pra vocês. PDO. Você vai fazer Vou tá passar fazendo esses aqui essa parâmetros. parte aqui. Vai ser E o. eu vou pedir para que ele Mas a verifique ideia aqui é, os a gente erros, chama né, a nossa necessários. carregadinha, chama o controller, pede pra Passando, listar ele vai fazer a e conexão. faz a contagem, depois servidor. mostra. Se o banco não existir, aí a gente chama esse carinha aqui, ó, essa query, né? Criar o database se ele não existe. Vou concatenar. Vou chamar aqui qual que vai ser o meu a minha formatação, né? E ele vai ali criar. Vou selecionar o banco de dados, mais uma query. Então, ó, Bem, PDO feito exec. isso, vamos lá. O que a professora fez? E vou mostrou criar a pra tabela vocês de foi a usuários. criação do MVC do usuário. Então dá pra criar. Aí eu vou dá pra criar, avançar professor, aqui, dá pra tá, criar. gente? Porque Você como coloca aqui a teve esse query pequeno aqui, a erro, a gente vai estrutura, começar a corrigir ele. E E outra põe pra coisa, executar. essa view, sabe Aí onde eu vai tenho a parar? tabela de No produtos. index. Vamos ver juntos. Voltando, eu fiz aqui uma correção rápida. Vou mostrar pra vocês aqui, então. Chamo o controlador aqui, mas ele só vai rodar aqui no dentro do construct com o PDO. Quando a professora executou aqui, deixa eu mostrar pra vocês como é que ficou. Ele ainda não reconheceu a tabela, mas ele já executa o view user PHP. Então, a próxima etapa aqui vai ser fazer chamada aqui dessa exibição. E como que eu faço isso, professora? Eu vou chamar aqui, como o nosso eco está dentro do data users, então eu vou fazer aqui, ó, echo, usar esse casinha, view. Pontinho. Ele vai fazer a conexão. Vou fazer Vai uma chamar pausa o bem rápida. Só que pra eu executar Deixa eu perguntar pra aqui vocês. via Docker, Esse primeira coisa DB que eu aqui, a vou fazer, professora novo não lhe build. colocou em nenhum nova momento execução. no arquivo do user dentro da view, ou seja, vai Então, ter erro aqui, eu tá? rodo novamente. Então, qual que é a boa prática que a gente vai fazer? Insert Pegar essas container. 3 linhas e mandar pro index. Mas, a gente vai Agora perceber que ele juntos. executou, vou colocar aqui, optional session, optional settings, colocar a portinha 80, rodo. Vou lá no container, abro aqui. Bem, se tá, e agora apareceu um erro, mas a gente já consegue olhar aqui que ele já está executando. Então, agora é só a gente mexer aqui com a base de dados e chamar aqui a conexão. Ou seja, mais um ajuste e a gente vai exibir rapidinho. Voltando, eu fiz aqui Opa! uma correção rápida. Agora vocês entenderam Vou por que mostrar que a pra professora vocês falou aqui. que estava errado? Chamo Aí, o ó. controlador aqui, Não chamo Mas o ele só vai DB, rodar aqui não no- arquivo. dentro do Não vai construct rodar. com o PDO. Então, como é que a gente vai fazer? Corrige, né? quando a E o professora outra. executou aqui, Essa deixa eu variável do mostrar pra DB, vocês ela vai aparecer no index. como é que ficou. Então era só ter aproveitado, né, Ele professor? ainda não reconheceu a tabela, mas ele já executa o view user PHP. Então, a próxima etapa aqui vai ser fazer
fazer chamada aqui dessa exibição. Bem, por fim... Aí nessa próxima parte, o que vai acontecer? A professora já percebeu que vai ter que atualizar no index, certo? Então, como é que a gente vai atualizar o index? A gente vai ter que fazer a chamada... Eu modifiquei do arquivo, index, né, da view. Vou mostrar pra vocês como ficou. Também chamar o recurso aqui, ó. E... Faltou mais alguma coisa? A gente vai chamar o user view, vai passar a conexão e aí vai puxar as informações dos usuários. Então, feito isso, faço um build aqui. Vou parar a execução no meu container. Vou até deletar para ficar mais fácil para a gente poder localizar. Vou colocar aqui para ele executar na portinha 80. E vou rodar no navegador. E ainda nada. Deu um probleminha aqui no controller. Era esperado, mudou o erro. Então a gente vai ter que chamar o... Bem, por fim, tive que fazer mais um require, né? Chamando aqui a pasta onde vai ficar o usuário. Eu modifiquei o index, tá, gente? Faltou mencionar o controller, né, professora? Vamos olhar juntos por quê? Bem, e como fazemos isso, a gente vai ter que fazer assim, ó. Require once, a gente chama dir. Eu não vou usar a base porque a conexão já vai chamar a base, então eu vou chamar aqui o controller. Controller, use controller PHP. Vou chamar aqui o controller também. Use. Ih, ocorreu. Use controller. E aí ele vai passar aqui essa informação. O certo era só chamar o user view, mas a gente vai chamar todas as três pra gente poder entender como que uma mexe com a outra. Lembrando, controller, gente, o controller vai fazer isso aqui, ó. Ele vai chamar adição, listar, né? Ele vai chamar também a verificação se o usuário existe, né? Ele vai fazer a atualização. Ah, tem um detalhe ainda. Esse list users aqui, ó. Esse carinha aqui. A gente vai ter que juntar esse list users com o nosso get all users, que tá aqui, ó, inclusive. Como ele já foi chamado aqui, a gente precisa até mesmo fazer um public construct, né? Vai precisar chamar o uso aqui da model user. Melhor dentro. XPDO. Data. Aí daqui nesse controller a gente vai avançar também, ó. O PDO vai vir pra cá. Aí o data, legal. Então você tem que ajustar ela, né? Vai ser esse carinha aqui. Vamos lá. Sobre esse data aqui, a professora acabou apagando, né, do construtor, porque primeiro que vai ficar redundante e segundo que já tem o PDO, então era só fazer a conexão e depois fazer as pontes. Não vai mexer, então. Era mais pra gente unir aqui, viu? E controller juntos. A nossa próxima parte tá aqui. A gente tem que chamar o PDO.
Vamos arrumar aqui. Bem, e como fazemos isso, a gente vai ter que fazer assim, ó. Require once. A gente chama de ir. Eu não vou usar a base porque a conexão já vai chamar a base, então eu vou chamar aqui o controller. Controller, use o controller PHP. Vou chamar aqui o controller também. Use. Controller, use o controller. Bem, então vamos lá. Com essa, vocês viram que houve alguns erros aqui, mas depois a professora foi corrigindo eles, tá? Como é que ficou agora depois disso, né? Ela foi ajustar o user view para que ele seja ali nullable, né? Ou seja, anulável, né? Ou instanciável. Então esse construct vai ter uma modificação. Bem, que dá pra gente olhar aqui no próximo. Após correções, talvez eu já conseguiu arrumar aqui. Então, o que nós vamos fazer aqui? Primeira coisa que a gente vai ter que colocar aqui, olhar no nosso index, que vai ser o nosso coração ali do projeto. Eu vou colocar aqui para vocês esses requeries, né? Require once. Para que seja em todas as classes necessárias. Então a gente vai ter o view, né, e o controller do usuário. Aí eu chamo o recurso do database e da view do usuário. Vou verificar se o banco de dados está instalado aqui. Então essa função ainda vai ser testada. Tentar conectar e verificar o estado do banco, né? Aí aqui instanciar a conexão com o banco de dados. Verifica se está instalado. Sistema pronto para uso, ele vai chamar aqui a conexão. E aqui eu vou chamar, ó, preparar view model, né? Aí a gente vai tentar utilizar o controller, ou seja, o nosso controller que está aqui, né? No nosso projeto. Senão a gente usa uma query direta. A query direta nesse caso seria algo como isso aqui, ó. Né? Chamar aqui a PDO da query. Mas eu vou comentar porque ele já funcionou, tá? Por isso que eu vou utilizar este controller e essa lista de usuários, né? Ou seja, vou chamar a lista aqui. Importante, para a gente evitar a redundância, a professora já vai colocar lá no cat mesmo, essas linhas aqui fazer abaixo. A chamada da query. Então essas linhas aqui abaixo, elas vão ficar lá dentro. A coisa que nós vamos fazer do fallback. O fallback, o que seria, professora? Pausando aqui, para poder explicar direito. Fallback, tá? Vamos supor assim, que fallback, se, né, que eu não tivesse modularizado, eu poderia chamar diretamente a query do SQL. Busca do dados do view com a view model. Porém, como eu modularizei, que nós tínhamos uma tabela, então certo? Eu vou pedir para que ele rode ali, tá nessa função, a instância, né, do controller, né, com aquela nomeação toda, que vai verificar e chamar o PDO para poder fazer o retorno. Por exemplo. Do contrário, se ele não reconhecer isso, ele vai exibir. Ele já faz essa chamada na query. Tá? Aí, por exemplo, poder solucionar também, lembra dos produtos? A gente pode fazer um com os produtos e também com as categorias. Então, este exemplo aqui prático, já podemos ali testá-lo. Eu já faço aqui o último comentário.
Feito isso, já faço aqui Importante, tá, gente? Aí aqui, ó, onde tá o user view, a professora também fez essa correção no código. Então, fecha a conexão. Esse user view vai ter a conexão no PDO, certo? Coloque nas imagens. E vai ter a instância aqui da ViewModel. Essa instância da ViewModel pode ser nula, né? Ou pode ter aqui aquela conexãozinha que a gente viu aqui no index, tá bom? Aí a gente vai executar aqui, né? Eu acho que vai ser a parte final do vídeo. Eu não gravei, porque teve uma parte que acabou. Eu até gravei, mas acabou não subindo. Funcionando. Né, que era como a professora configurou eu tivesse ali feito essa parte da ViewModel, mas ela deixou no código de referência para vocês poderem estudar o table manualmente. Então isso é o MVC, meus queridos. Espero que tenham entendido. Vou deixar esse conteúdo, né, dentro da nossa pastinha aqui do Docker com PHP para vocês experimentarem e também responder as questões do enunciado, tá bom? Aí qualquer dúvida, amanhã a gente se vê na aula. Falou? Tchau, tchau, gente! Bem, agora, após as correções, a professora já conseguiu aqui arrumar aqui. Então, o que nós vamos fazer? A primeira coisa que a gente vai ter que colocar aqui, olhar no nosso index, que vai ser o nosso coração ali do projeto. Eu vou colocar aqui para vocês esses requeries, né? Require 11 pedirá para que seja em todas as classes necessárias. Então a gente vai ter o view, né, e o controle do usuário. Aí eu chamo o recurso do database e da view do usuário. Vou verificar se o banco de dados está instalado aqui. Então essa função ainda vai ser testada. E assim, gente, o estado do banco, essa, né? Aí aqui, imagem aqui. Vocês viram que eu deixei ali da maneira mais simples, né? Eu não montei nenhuma interface nele, né? Somente o HTML e PHP. E a conexão do banco de dados, né? Mais o Docker, ou seja, ele vai chamar aqui a conexão. Já temos ali e aqui eu vou 4 ingredientes model, né, bacaninhas aqui pra gente montar. Aí a gente vai tentar utilizar. Com isso, vocês já puderam ver o controller, ou seja, o nosso controller que tá aqui. Quando a gente consegue estruturar o nosso projeto, fica até mais fácil a gente entender, né, como é que a gente está montando usa uma ali query direta. o projeto direta, nesse caso seria vou deixar o código com vocês aqui, né, na descrição do vídeo e também lá no Teams, né, para os alunos, né, da Bartô. E eu gostaria de agradecer a todos. Não esqueça de mandar o joinha, a dúvida. Mas eu vou comentar porque ele já funcionou, né? Compartilhar com os amigos. Isso que eu vou. E aí vai ser de grande ajuda também. E essa lista de usuários. Com isso, ou seja, eu vou chamar a lista agora aqui. É com vocês, né? Se a professora fez com os usuários, com os produtos e as categorias, vai dar para fazer tranquilo, né? Vai ser mão na roda. E aí a gente vai brincando com o sistema. E é claro, depois disso, né, containerizando, subindo, vai aparecer nessas linhas aqui abaixo. Com o Docker, ou até mesmo utilizando o Laragon, vocês conseguem mostrar o resultado final. Bom, um grande abraço e até, gente! Até mais!